Olá, meus irmãos de Ideal Espírita, tudo bem com vocês? Tudo bem, eu espero que estejam, mas se não estiver, entenda que é um processo e, como dizia Chico Xavier, tudo passa, isso também vai passar. Isso é importante para o amadurecimento espiritual de cada um de nós, ok? Eu estou muito feliz de ter sido convidado por vocês para fazer essa conversa, para ter essa conversa das questões espíritas, do qual eu gosto muito, e estamos aqui com o coração bastante cheio de amor, cheio de vontade, para que a gente possa mais uma vez discorrer sobre o assunto do Espiritismo. No caso hoje aqui é do livro do que é o Espiritismo, a Pequena Conferência Espírita, o primeiro diálogo, que é o crítico. Nós vamos comentar algumas coisas a esse respeito aqui. Lembrando a todos os meus irmãos aí que isso, tudo que é dito, tudo que foi dito também serve para mim. Não é porque a gente está um pouquinho mais tempo na trilha da prática espírita, envolvido dentro do espiritismo, é que a gente esteja já no topo, que a gente seja melhor, que a gente já seja um espírito de luz, etc, etc. Muito longe disso, ok? Nós todos somos aprendizes. A diferença é que existe o aprendiz que está mais tempo no banco da escola de aprendizado que daqueles que estão chegando. Se por acaso meu irmão aí, ou minha irmã, seja um dessas pessoas que estão chegando no Espiritismo para conhecer, seja muito bem-vindo, sintam-se consolados, sintam-se abraçados para essa maravilhosa doutrina consoladora que é a doutrina dos Espíritos. Ok, meus irmãos? Como manda o protocolo, nós iremos fazer aqui a leitura de página e depois faremos a prece e assim entraremos no assunto. Ok, meus irmãos? Muito obrigado. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 88. Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse velar comigo? Está em Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Vamos fechar nossos olhinhos, vamos trazer à tela mental o nosso meigo nazareno, Jesus, e dizer assim a ele: querido Mestre Jesus, nós que nos encontramos mais uma vez nessa plataforma midiática de divulgação espírita, Senhor, pedimos, Senhor,
que abençoe os nossos corações, abençoe a nossa mente, abençoe a nossa oportunidade de falar mais uma vez da nossa amada e consoladora doutrina dos Espíritos, Senhor. Que possamos fazê-lo com toda a honra, com toda a verdade, com todo o coração e com todo o amor. Que a sua presença, Senhor, seja indispensável para todos nós aqui. Peço também, Senhor, que se dirija à nossa plateia, aos nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo esse vídeo em qualquer momento, que possam consolar, que possam abençoar as suas vidas, os seus corações, que possa, Senhor, dar respostas a tantas perguntas que fazíamos, que possam consolar, cicatrizar as feridas que nós contraímos durante o nosso percurso da vida, e que faça de nós, Senhor, hoje um pouco melhor do que nós fomos ontem. Abençoe, Senhor, também a instituição que nos recebe, a todos os trabalhadores dos dois planos da vida, que desempenham com ardor, com coração, com vontade, com gratuidade, todo o trabalho em torno, ou melhor, todas as atividades em torno da nossa amada doutrina espírita. Que essa casa também seja abençoada junto com os seus trabalhadores dos dois planos da vida. E aí, no momento, Senhor, sobre esse assunto, pedimos, Senhor, que ajude-nos, nos inspirando para que possamos dar o melhor e o do melhor, Senhor, atingir aos corações tão necessitados dos dois planos da vida. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, meus irmãos, terminando esse protocolo inicial, nós fomos convidados a fazer essa conversa, que eu costumo dizer, sobre o livro que é o Espiritismo, na Pequena Conferência Espírita, o primeiro diálogo o crítico. Esse livro, ele é muito interessante e, infelizmente, é um livro muito desconhecido para o público espírita, mesmo aqueles mais experimentados, de maior vivência assim dentro da casa. Esse livro sempre é relegado, ele é esquecido. A melhor palavra é dizer isso, ele é esquecido. E ele traz importantíssimas questões, ok? Para isso, eu selecionei aqui como é que eu posso falar? Eu selecionei aqui um comentário inicial sobre essa obra. Eu vou ler esse comentário, que ele é muito interessante, muito importante, como preparação para o assunto que nós vamos entrar. Então diz o seguinte: a obra O que é o Espiritismo, do mestre Allan Kardec, faz excelentes lições de filosofia espírita. Aliás, trata-se de uma das obras fundamentais da doutrina de Kardec, recomendada como primeira leitura, fosse para iniciantes, fosse para adeptos já esclarecidos. O educador da nova era estabelece no livro uma forma de apresentação das matérias muito didática para ir revelando, pouco a pouco, os princípios da doutrina e suas principais críticas ou objeções, criando assim um belo estilo, o diálogo com os personagens, como o crítico, o cético e o padre, isto na primeira parte da obra. Na sua segunda parte da obra, nos remete a uma síntese do Espiritismo em seu aspecto experimental. Já na terceira parte, a obra traz as contribuições da doutrina espírita para que a razão e o coração, com lucidez, enfrentem os problemas filosóficos diversos. Enfim, o livro aqui mencionado é uma leitura indispensável aos leitores do Mestre e adeptos da doutrina dos Espíritos. Gostaria de trazer aqui um apontamento entre tantos outros lúcidos, dignos de acurada razão kardeciana. Nele diz Kardec: quando nos falta o tempo para fazer conscientemente uma coisa, é melhor não fazê-la.
preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 ruins. Depois de civilizadamente apontar ao crítico a fragilidade do seu intento de escrever sobre o Espiritismo, dotado apenas de poucas leituras e mínimas observações fenomenológicas, alerta da necessidade da crítica ser mais qualificada em estudos demorados e profundos em torno de qualquer tema, do mesmo modo que exige o conjunto filosófico do Espiritismo. Então, meus irmãos, que eu posso dizer assim, meu apontamento sobre essa obra, sobre essa proposta de Allan Kardec nesse diálogo. No caso aqui do assunto que eu tenho que tratar, que é o do crítico, é evidente que Allan Kardec ele se depara com um tipo de personalidade muito ainda comum nos nossos dias, eu diria hoje, com um número de habitantes tão grande que é hoje, comparado ao século XIX, a facilidade das comunicações, da internet, etc., etc., nós vivemos aí uma pandemia de críticos sistemáticos, como ele fala, né? Ele vai se deparar com um crítico sistemático. É aquele que se estabelece como base o princípio da negação, a negação pela negação. Ele toma uma posição de negar antes de avaliar. E aí, levando para um aspecto que é a doutrina espírita, todos nós sabemos, né? A doutrina espírita tem o seu tríplice aspecto, ele é a filosofia, religião e ciência. Aí, no caso, pegando um aspecto de ciência, esses críticos sistemáticos, eles dão uma aparência intelectualizada, uma aparência preparada, como o próprio diz Kardec, mas eles são sofistas, ou seja, eles induzem ao erro, porque é tudo muito aparente. Eles não têm uma abordagem realmente científica. E aí é que eu quero falar, a abordagem científica, um dos critérios da avaliação, do estudo científico, é você se eximir da sua primeira impressão, do que você acha, né, do seu preconceito, vamos dizer assim, da sua ideia pré-concebida sobre o objeto ou a questão que você vai tomar como estudo. Ou seja, você não pode já partir pressuposto de uma ideia fixada, uma ideia que você tem fixada. Você tem que ir com um espírito de investigação para analisar, para descobrir se realmente o que tem ali. E no segundo ponto, como diz a própria ciência, e infelizmente muitos homens de ciência não utilizam isso, não utilizam por vaidade, por outras questões, você tem que ter aquilo que se chama honestidade intelectual. Você tem que ser honesto, você tem que ser transparente realmente no processo que você está investigando, aquilo que você tem que perceber no caminho da sua investigação, da sua busca. Não sair com uma questão, já uma opinião formada sobre aquilo ali. Como se diz hoje, buscar um viés de confirmação. Você não pode sair buscando um viés de confirmação. No caso desse crítico, né, os apontamentos dele aqui, ele já toma como base que aquilo tudo não existe, que tudo é tudo uma ilusão ou é uma fraude. Ele já parte desse pressuposto. Aí o argumento todo de Allan Kardec é que ele está viciado na ideia, ele não está sendo honesto no processo de investigar. Claro que Allan Kardec é um espírito avançado, um espírito sábio, um espírito preparado. Ele tratou o interlocutor com extrema educação, e a conversa é apenas no plano das ideias. Ele não atacou, não afetou nenhum tipo nenhum nível da reputação da pessoa, que é muito comum, sempre foi no passado, né, essas técnicas de atacar a reputação da pessoa quando você não concorda com a ideia.
quando você não tem argumento para discutir as ideias da pessoa, do que ela está tendo, né? Então é muito comum o interlocutor, ele por vaidade, por orgulho, simplesmente por ódio, ou por ter sido contratado para aquilo, que também existe isso, ele vai atacar a reputação da pessoa. Nos nossos dias de hoje, isso através das mídias sociais, é muito comum. Não só no plano político, mas no plano da ciência, no plano da filosofia, da religião, das questões sociais, enfim. Às vezes as pessoas estão argumentando a favor, ou defendendo uma ideia, aí vem aquele que é contra aquela ideia, e muitas vezes eles não trazem argumentos para você dialogar, para você não concordar com aquela ideia, porque é normal isso, né? A discordância faz parte do nosso processo educativo no nosso planeta de provas e expiações, não podemos esquecer disso. Mas algumas pessoas, movidas de orgulho, de vaidade, de ódio, ou simplesmente contratado para aquilo, o que ela faz? Ela ataca a reputação da pessoa, ela tenta de todas as maneiras desqualificar a pessoa, para que com isso toda a ideia que ela defende, toda a questão que ela defende seja negada, seja colocada como um falso, não é? Então, mas Kardec, como é um espírito que na minha visão aqui pessoal, Alexandre, para mim ele é um espírito superior, um espírito sábio, ele não cometeu esse erro. Ele vai tratar todos os convidados dele, vamos dizer assim, né, no diálogo, seja o crítico, o cético ou o padre, com extrema educação, apenas no nível de discussão das ideias, ok? Como são, no livro aqui, dessa parte do crítico, são 16 inserções que eu estou falando, inserções, que o Kardec estabelece o crítico como um visitante, né? No diálogo dele com o visitante, nessas inserções tem perguntas, ele faz perguntas, e as respostas de Allan Kardec, elas são longas, muitas delas são respostas muito longas. E às vezes são o crítico no diálogo, que é muito comum no diálogo entre a gente, né? O crítico faz afirmações, ele não está perguntando. Por isso que eu estou falando inserções. Nessas inserções tem perguntas e tem afirmações. E o Allan Kardec, lógico, ele dá o contraponto daquilo ali, tudo em alto nível, ok? Eu diria, pelo esse tempo estabelecido aqui, né, da nossa conversa, vai ser, eu diria assim, muito difícil de a gente ler e debater todas as 16 inserções e todas as 16 respostas de Allan Kardec sobre a questão. Dá para perceber que várias vezes as coisas voltam, né? Aquilo que Allan Kardec afirmou, colocou um ponto antes, ele volta de novo a falar. Então, eu vou falar aqui algumas que a gente pode, as iniciais, né, que a gente pode colocar como as principais, e vocês vão ter uma ideia do que se passou nesse diálogo. Então, o primeiro visitante, o crítico, ele faz a seguinte questão: confesso-vos, caro senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos. Persuadido que estou de este não teve senão uma existência imaginária. Entretanto, eu curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso desejo merecer-vos a permissão de assistir somente uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-vos, caso seja possível. Então, vocês podem perceber que já de primeira o crítico, né, esse visitante, ele já está com uma posição que eu diria anticientífica. Ele está com uma posição já de que ele diz que a razão dele não admite. Então ele já passa
Ele já tem uma ideia praticamente de convicção dele. E aí ele diz que a razão dele diz que tudo isso é imaginário, e ele pede a Kardec para assistir uma ou duas dessas experiências para que ele possa ser convencido da ideia dele, ou tentar ser convencido do contrário, do qual ele não está, vocês vão ver, ele não está disposto, ele não está muito disposto. Aí a questão de Kardec aqui, Kardec vai responder da seguinte maneira: desde que vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a credes superior a de todos os outros quanto compartilho de vossas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Admite, pois, que eu esteja iludido, é a vossa razão que vos diz, e não falemos mais nisso. Então, já no primeiro embate, Allan Kardec está colocando que ele já vem com uma apresentação que ele é superior, né? Que ele está demonstrando que há uma ar de superioridade, e que Allan Kardec não se coloca nessa posição que ele é uma pessoa superior ou inferior, já que ele passa por, já que ele se coloca, né, predisposto a já não aceitar aquilo ali, entendeu? Não sei se meus irmãos estão compreendendo, né? Então, por que é importante no processo a gente não estar predisposto a uma ideia fixada? Você contamina o processo, você acaba não obtendo uma honestidade na sua avaliação, ou seja, não tem uma honestidade intelectual, porque você tem que estar o máximo possível despido de ideias já pré-estabelecidas. Você tem que estar com o espírito da investigação. É essa questão que Allan Kardec fica colocando, ok? Aí ele pergunta: entretanto, se conseguisse me convencer, conhecido que eu sou, como antagonista das vossas ideias, isto seria um milagre eminentemente favorável à causa que defensaste. Olha só, esse crítico já era conhecido como um antagonista do espiritismo. Então pense bem do que nós estamos falando. Ele já tem uma carga muito pesada, vamos dizer, de ideia, que ele não aceita as questões espíritas. Então ele está profundamente contaminado em qualquer processo de investigação honesta, porque ele já tem uma ideia preconcebida ali. Ele já está ali. Ele só quer fazer o viés de confirmação da negação dele, né? E aí ele, que dá um ar, pelo menos para mim aqui, dá um ar meio de arrogância, né? De que se Allan Kardec o convencer do contrário, ali no diálogo ou na experimentação, seria um milagre, para você ter a ideia do nível que a coisa está, né? Ele é aquilo que nós chamamos, e Allan Kardec vai chamar também, né? Ele é um crítico, um negador sistemático. Hoje no nosso mundo existem diversas pessoas que são assim. Elas negam porque negam, por exemplo, a existência de Deus. Elas negam porque negam qualquer possibilidade de vida fora da Terra. Elas negam. Ou seja, elas não entram em questão de investigação honesta. Elas simplesmente têm que negar, porque ao negar, encaixa com seu viés de confirmação, com a sua narrativa, com a ideia que ela tem na cabeça, e ela não quer mudar absolutamente nada. Ela quer apenas que esteja em conformidade com o que ela defende, ok? Aí vamos ver a resposta de Allan Kardec, gente. Aí Allan Kardec fala assim: lamento-os, caro senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgais de uma ou duas sessões bastariam para adquirir convicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideravelmente.
Além disso, não realizo sessões públicas. Parece-me que vós enganaste sobre o fim das nossas reuniões, visto não fazermos experiência com o fito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Aí a gente tem que lembrar a história de Allan Kardec, né? Allan Kardec, quando ele... Espera um minutinho. Allan Kardec, ele, quando apresentaram ele os fenômenos da vida girante, ele era um cara, vamos dizer assim, ele no momento era cético mesmo. Cético porque aquilo era muito tomado em salões de festa, era uma coisa muito sem critério, mas espetáculo, já sentiu um ar de algo, algo falso, né? De algo ser pernicioso, algo enganoso e etc, como o circo, né, como os mágicos, ou seja, de enganação, né? Então ele, como era uma pessoa muito séria, muito dedicada, muito de ciência, ele não deu importância. Mas foi o amigo dele insistindo muito que ele observasse uma daquelas reuniões. Ele foi convidado a assistir uma essas reuniões, que naquele momento não se chamava reuniões espíritas, tá? Algumas reuniões daquelas ali. Então ele foi e ele ficou meio assim, ele que é um camarada de ciência, ele ficou impactado com o que ele viu. Aí aquilo ali desencadeou dentro dele todo, vamos dizer assim, toda a programação que ele tinha antes de encarnar para codificar a doutrina espírita. E aí ele caiu na investigação. Então, como ele diz aqui, ele passou um ano investigando, gente, um ano assistindo vários, fazendo testes nas mesas, passando a mão para ver se tinha algum input, tinha alguma coisa, e ele foi um ano, gente, de várias reuniões, e aí ele foi extremamente desprovido de qualquer ideia anterior, de qualquer ideia fixada. Ele foi para investigar, e é isso que ele está dizendo aqui para o antagonista do espiritismo, esse visitante, esse crítico aqui. Ele precisaria dessa disposição, e ele precisaria de muitas e muitas outras reuniões, muitas investigações para que ele chegasse àquela conclusão. Situação essa que o visitante deixa bem claro que ele não está disposto a cumprir. Isso faz me lembrar também aquelas pessoas que por acaso têm acesso a reuniões mediúnicas e não se sai assim convencido, tal. É a mesma coisa, gente. Precisa-se de estudo, precisa de investigação, etc. Também não seria bom você, no primeiro momento, já sair crente daquilo ali, acreditando naquilo ali, que aí a gente estaria também se precipitando, né? Precisa de o conhecimento, a ciência, precisa de um amadurecimento, precisa você ter um processo honesto de busca daquilo ali. E aí às vezes é necessário você participar de outras reuniões e se debruçar, no caso nós espíritas, né? Se debruçar no conhecimento espírita, nos livros espíritas e estudar, conversar com as pessoas mais experimentadas, ouvir palestra de vários companheiros preparados que tem aí, que fazem palestras maravilhosas, muito esclarecedoras, para que haja uma construção mental, intelectual, e que isso abra a nossa percepção e a gente chegue num veredito. Geralmente, pelo que eu conheço, né, as pessoas que levam o estudo espírita a sério acaba geralmente virando espírita, porque o apelo racional que tem a doutrina espírita, ela é muito grande mesmo, meus irmãos, entendeu? Então é isso, vamos para a segunda parte.
A segunda parte ele fala: não procurais por fazer prosélitos, né? Fazer prosélitos é fazer propaganda daquilo, fazer propaganda pessoal, dando exemplo, né? E etc. Aí Allan Kardec vai responder o seguinte: para que buscarmos fazer os prosélitos quando não o queiras ser? O que ele está querendo dizer? O que adianta fazer prosélito, fazer tudo, se você não está disposto, né? Você não está disposto, você não quer ver aquilo ali, você não está interessado naquilo ali. É isso. Ele não pretende forçar convicção alguma quando eu encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se, dão-me honra de pedir esclarecimento. Fogo de cumpro um dever respondendo-lhes os limites dos meus conhecimentos quanto aos antagonistas, porém que vos tenho. Convicções arraigadas, não tenho um passo para delas arredá-las. Atento a que é grande número de que se demonstre bem disposto para que possamos perder o vosso tempo com aqueles que não estão. Então, o que Allan Kardec está falando? E essa questão que Allan Kardec está falando aí serve para todos nós, gente. O objetivo dentro da casa espírita e o objetivo da divulgação espírita, do qual nós estamos fazendo aqui, não é fazer prosélito, não é fazer um convencimento pelo convencimento, é fazer um esclarecimento para que a razão da pessoa chegue naturalmente naquilo ali. A pessoa esclarecida, ela vai ter um porto seguro para que ela possa dar a sua tomada de posição, né? Porque você se convencer da outra pessoa parece uma questão mais de afirmação psicológica, mais de pressão psicológica ou do carisma da pessoa, e acaba sendo muito superficial, extremamente frágil. Então, para que a coisa seja mais profunda, é preciso que haja o esclarecimento. Por isso que a doutrina espírita, ela é uma doutrina educadora, e por isso que a casa espírita, ela é uma escola de educação, e toda casa espírita que se preze, ela tem que ter palestras de esclarecimento, palestras educativas, e ter os grupos de estudo. O estudo tem que estar dentro da questão da casa espírita, porque Allan Kardec bem colocou, né, que o primeiro mandamento da gente é amar-vos. O segundo mandamento da gente é instruí-vos. O processo espírita é um processo racional, é da nossa racionalidade, é pela razão. Nós vamos obter as questões da verdade pela razão. É assim a escola espírita, é assim que nós estamos matriculados. Entendeu? Aquele que não tá querendo pensar, não está querendo estudar, não querendo exercitar, infelizmente não vai se adaptar dentro da casa espírita ou das questões espíritas, porque vai ficar um peixe fora d'água, né, gente? Não é assim que o processo se dá. Ok? Então, continuando aqui. Quando ele fala das convicções arraigadas, aqui é aquilo que eu falo da predisposição ideológica que a pessoa tem. A ideia é que a pessoa está convicta daquilo ali e ela, de forma alguma, ela quer modificar. E aí o visitante aqui, ele mais ou menos que ele apela para que você realize coisas fenomenais, assombrosas, o que na cultura popular se coloca como milagres, né? De fazer algo tão espetacular que ele se convença de pronto, né? Esse não é o processo espírita. O processo espírita é o processo do esclarecimento, da verdade intelectual, tá? Fica bem claro nisso. Deixa eu dar uma adiantada aqui, porque eu já fiz. Aí ele faz uma outra pergunta. Há mais interesse em convencer-me do que supondes? Permitis que me explique com franqueza e prometeis-me não ver ofensa alguma nas minhas palavras? São as minhas ideias sobre coisas em si e não sobre a pessoa de quem eu dirijo.
posso respeitar a pessoa sem praticar suas opiniões. Aí ele dá uma moderada, né? O visitante dá uma moderada e ele diz assim que ele tinha o interesse que o Allan Kardec o convencesse, né? E o Allan Kardec colocou a posição que ele não está ali para convencer um camarada sistemático, né? Um cara que nega por sistema, por forma de sistema. E aí ele sentiu a questão, que ele faz? Ele dá uma recuada e ele fala não, eu não tenho nenhum problema pessoal, é como se fosse assim hoje, né? Eu não tenho nenhum problema pessoal com você, não é a sua dignidade, não é sobre a questão com você, até mesmo porque Allan Kardec era o professor Hipólito, conhecidíssimo lá. Mas sim, ele fala que a questão é sobre as ideias, né? Sobre as opiniões das pessoas. Eu diria que nós temos que muito nos pautar também por isso, né? Não vou pegar nessa questão só espírita, não, são nas questões generalistas, né? Às vezes a gente discorda de uma outra pessoa, não concorda com outra opinião, mas tem que deixar bem claro que está no nível das ideias, gente. Não tem nada a ver com a reputação da pessoa, da dignidade da pessoa. Tá entendendo? Se a gente atacar a pessoa, gente, a gente está cometendo uma imoralidade, uma falta de amor, uma falta de caridade, uma falta de respeito enorme. Os espíritos superiores, eles nos respeitam profundamente, mesmo sabendo dos nossos enormes equívocos. Os nossos equívocos de ideia, os nossos equívocos de sistema, a nossa compreensão, às vezes, reduzida, limitada ou sob determinado aspecto da própria doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Mesmo assim, eles não atacam a nossa reputação, gente. Os espíritos superiores não atacam a reputação de nós aqui na fase de aprendizado aqui da Terra. Eles têm um enorme amor, uma enorme paciência, sabendo que tudo é um processo. E eles insistem num trabalho de amor, buscando-nos, a nós, a reflexão sobre aquilo ali, a análise naquilo ali. Né? No próprio trabalho de Allan Kardec, muitas vezes ele cometeu erros de análise, né? E os espíritos, o espírito guia dele dizia assim, faz uma avaliação, releia, reanalise. Olha, os espíritos não chegavam lá, apontavam o erro e não esculhambavam, não desqualificavam Allan Kardec, coisa parecida, não. Coisa muito comum dos nossos dias aqui, né? No nosso tempo. Fazendo o quê? Inspirando, intuindo Allan Kardec para que ele mesmo descobrisse o erro que estava ali. Então tem vários, provavelmente obras póstumas que fala ali, tem vários momentos da investigação de Allan Kardec que ele descobre o erro. Ele descobre um erro ali de análise, de certo, e ele faz a correção, né? Tem que entender isso, né? Porque o trabalho dele foi um trabalho enorme, exaustivo, etc. E ele está no século XIX, não tem um monte de recurso que nós temos hoje, né? Diz assim, ele fez um trabalho praticamente não, ele fez um trabalho artesanal intelectual no sentido das palavras. Ele não teve recurso de computadores, outras coisas que pudesse acelerar o estudo dele, a investigação dele, etc. Ele teve que, folha por folha, parte por parte, escrever. Foi um negócio árduo, mas extremamente importante. Ok? Aí deixa eu dar a resposta aqui de Allan Kardec sobre essa questão. Aí ele fala assim: o Espiritismo tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio, a mim não ofender com as palavras. Olha que é legal. Quando as pessoas ofendem com palavras da doutrina toda, ele fala que a doutrina ensina que a gente não tenha orgulho, né? Que a gente não tenha um orgulho, por orgulho saia disparadamente, enlouquecidamente tentando provar o contrário, né, a questão. Os espíritos têm ensinado a gente, nas mais diversas obras respeitadas e aceitas pela doutrina, pelo movimento espírita,
a necessidade do silêncio, né? Muitas vezes a gente assim se depara com uma pessoa que é tão antagonista, tão fechada ou tão sistemática na sua negação, nas suas convicções, que como diz Joana de Ângeles, são pessoas irracíveis. A gente tem que silenciar. Sabe por quê? Porque não existe campo de diálogo, não existe condições mínimas de estabelecer um processo em que você possa dar o esclarecimento. A pessoa não quer esclarecido, a pessoa quer o combate, que é o confronto, que é o conflito, que é o ego, né? Que é o orgulho em cima, etc. Então nós temos que recuar no sentido da defesa dos nossos mecanismos mentais, espirituais e sentimentais, para a gente não entrar nessa. Ou seja, é como Allan Kardec falou antes, é pura perda de tempo. Então todas as vezes que a gente está num debate em que a pessoa é crítica, mas crítica por sistemática, fechada, ela só tem um viés de confirmação só, gente, esquece. Seja ele membro da nossa família, seja do nosso trabalho, seja, enfim, de qualquer lugar, não é inteligente, vamos dizer assim. Eu diria que não é inteligente, sabe? A gente entrar nessa rinha, né? Nessa batalha, não é. Tá? Não, a doutrina espírita ensina a gente não se comportar dessa maneira, tá? Não é proveitoso e acaba não sendo acaba sendo de caridade, gente, porque a gente vai acabar entrando num nível de confronto, aí vai mexer com os nossos sentimentos inferiores, que ainda não foi depurado, e no final a gente vai estar fazendo a mesma coisa do que ele, gritando, tentando desqualificar o outro, etc., ferindo os ensinamentos da doutrina espírita, da lei de amor, de justiça, de caridade, etc. Então é melhor, como diz os espíritos, nesse ponto é melhor ter o silêncio, que aí, como diz o próprio conhecimento popular, e que a doutrina se reporta, se confirma isso, deixa o tempo fazer o trabalho dele. O milagre do tempo, né? O tempo vai com o amadurecimento da pessoa. Quanto de nós, né? Não falo das pessoas, quanto de nós que no passado a gente tinha ideias convictas, fechadas, obtusas, nós éramos sistemáticos, e o tempo fez isso diluir. O tempo fez a gente mudar de posição, né? Aí a gente chega depois de um certo momento e acaba aceitando que nós tínhamos errado, etc. Então o silêncio é para isso. O silêncio é também uma atitude de caridade com o nosso semelhante que ainda não encontra condições de estabelecer um diálogo educado, um diálogo honesto sobre qualquer ideia que eu estou falando, gente. Não é só sobre a doutrina espírita, não. Sobre qualquer ideia, né? Inclusive as ideias políticas nesses momentos estão extremadas, gente. Quando o outro não tem condição de conversar sobre aquilo ali, é melhor a gente ter o silêncio, voltar, trata de outra coisa, vamos falar de outra coisa, etc. Tá? Ok, meus irmãos? E aí, para finalizar, por causa do tempo, como eu já falei para vocês, são 16 inserções e não daria para a gente tratar exatamente todas nelas, mas aqui do que eu estou falando aqui para vocês podem ficar convictos que é a síntese de toda a lição, né, mas assim, de toda a lição que Allan Kardec quis trazer ao colocar esse diálogo com o crítico, ok? Então ele faz aqui uma pergunta aqui: o homem pode enganar-se e deixar-se iludir sem que possa isso seja louco? Então ele está dizendo, você pode se enganar, né? Porque ele está dizendo assim, não estou dizendo que você é louco, mas eu estou dizendo que você é um iludido, isso que ele está falando, né? Porque o homem não pode ser louco, mas pode ser um iludido, né? Aí a Kardec responde: dizeis logo, acreditais como muitos, que isto é uma moda que durará um certo tempo, mas deverei convir
que um passatempo que em alguns anos tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta que entre seus adeptos sabe de toda a ordem que se propaga e preferência das classes mais esclarecidas. É mania singular que merece ser examinada. E aí ele dá um contraponto científico, que dizendo assim, olha, a questão do espírita não é moda, né? Não é um modismo, não é como passatempo, que chega um momento todo mundo cansa que ele passa, não. Atingiu tantas pessoas em várias partes do mundo. Aí Allan Kardec faz uma observação muito, muito boa, que esses milhões de partidários, como ele diz, são pessoas sábias, ou seja, pessoas esclarecidas, pessoas de certo segmento social, de certas funções que têm esclarecimento. Então não são pessoas, não são pessoas comuns, não é um senso comum que qualquer coisa fica crédulo ou descrente sobre o impulso de algum sistema de negação ou de confirmação. Não, são pessoas esclarecidas. E aí ele diz, só essa questão de como é que uma doutrina ela atinge justamente essas pessoas mais qualificadas. Ele diz assim, só isso é uma questão para ser examinada. E aí a gente pode reportar o espiritismo de hoje, depois de tanto tempo que se passou aqui no Brasil, né? Todos nós sabemos que o espiritismo ele é uma doutrina que atinge em maioridade, assim, isso prova a pesquisa do IBGE há tantos anos, que é as classes mais escolarizadas e atinge as pessoas de profissões mais esclarecidas em grande número. Então, mostrando que essa doutrina tem algo interessante, algo importante a dizer. Lá no meu tempo da faculdade, eu me lembro que eu li um livrinho de uma antropóloga que estudou o espiritismo, mas o objeto de estudo até dela não foi a doutrina espírita até. Ela fala assim, o que é o espiritismo, né? No livrinho dela, mas ela não falou do espiritismo. O que ela falou ali foi dos espíritas e dos espíritas brasileiros, entendeu? E mostrando a classe, não sei o que, a forma como a gente se organiza, etc. E que ela ficou assim espantada pela grande quantidade dos espíritas atingir justamente as pessoas de maior esclarecimento, de maior acesso à cultura, etc. Não é uma questão para a gente se envaidecer, gente. É uma questão, lógico, como é uma doutrina de racional, que é uma doutrina que você tem que ter estudo, etc. Você, por natureza, você tem que ter um público mais qualificado nas letras, né, alfabetizado, etc. Mas atinge a todas as classes sociais. O que é interessante é que ele tem uma peculiaridade de ter um acesso muito grande justamente àqueles que teriam recurso ou que têm recurso para negá-los intelectualmente, vamos dizer assim. São pessoas intelectualmente mais preparadas, mas justamente são elas que são atraídas para o espiritismo. A gente está cansado de ver na televisão essas pessoas, né, das mais diversas desse nível do que eu estou falando, ok? Isso seria, assim, no dizer de Allan Kardec, né, uma questão que merece um exame, né? Que poder, que força é essa tem essa doutrina? O que ela está dizendo, gente? Que atinge as classes mais esclarecidas, que ela teriam tudo para negar, e elas são bem aceitas dentro das pessoas mais esclarecidas, ok? Bom, meus irmãos, deu tempo aqui. Eu espero que tenha levantado a bola, como se diz, essa possibilidade desse estudo, dessa questão muito interessante. Peço aos senhores e às senhoras, as pessoas, os meus irmãos aí, que leiam o que é o Espiritismo e dêem uma olhada mais aprofundada, mais amadurecida, com mais calma
nessa questão desse crítico aí e dos outros demais. Vocês vão encontrar questões muito interessantes, ok? É importante a gente continuar estudando. É importante a gente continuar avançando na proposta de iluminação e de autoesclarecimento que a doutrina espírita nos coloca, ok? Espero ter atingido um pouco do nosso objetivo. Sintam todos abraçados, amados aí. Aqui onde eu estou morando está muito frio, gente, vocês podem ver como é que eu estou. E vamos fazer o protocolo, gente. Eu vou fazer a oração, me despeço de vocês e que vocês tenham uma excelente semana de grande aproveitamento, de grande produtividade, principalmente espiritual. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Mestre Jesus, gostaria, Senhor, de agradecer, muita gratidão pela sua presença, pela sua inspiração, e que nós possamos ter atingido um pouco do objetivo de esclarecer essa questão trazida por Allan Kardec. Abençoe, Senhor, a casa que nos convidou, abençoe, Senhor, a todo o público, seja encarnado ou desencarnado, e que nós possamos ter força para continuar o nosso processo de autoiluminação, de enfrentamento dos nossos impedimentos que nos retém ainda a marcha, Senhor, superando a sombra que cada um carrega, Senhor, trazendo mais amor, mais paz, mais consciência, mais integração com Deus, Senhor, em cada dia, para que um dia, Senhor, reine em primeiro lugar dentro de nós o seu reino de Deus. Obrigado, que assim seja.